Boa noite, queridos amigos e irmãos. É com muita felicidade, então, que estamos em mais uma exposição doutrinária. Hoje com o tema A Paz do Mundo e a Paz do Cristo, que se encontra no livro Vinha de Luz, na lição 105. Bem, irmãos, o tema de hoje é bem sugestivo. Hoje vamos conversar sobre a paz. Porém, muitas vezes, nos deflagramos com várias situações que nos fazem pensar em qual será o verdadeiro sentido da paz. Ou com essa questão de paz do mundo e a paz de Cristo. Muitas vezes, a gente pode pensar que não há diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Mas se pararmos um pouco para refletir, se pararmos um pouco para pensarmos um pouco sobre esse assunto, vamos chegar à conclusão, então, que há diferença, sim, entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Mas, então, qual é essa diferença entre a paz que o mundo nos oferece e a paz com que Cristo nos oferece? Porque lá no Evangelho de João, Cristo nos assegurou: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Mas qual será então a paz que o mundo e o Cristo oferecem? A gente vai utilizar então uma simples analogia. Muitas vezes, a água parada, muito tempo, não representa a água mais saudável para a gente beber. Ou até mesmo aquelas águas mais paradas, muitas vezes são as águas mais perigosas. Quando a gente, vai em algum balneário, em algum lugar para tomar banho, quando a gente percebe geralmente aquela água parada, a gente sabe que é fundo e ali é perigoso. Muitas vezes essas águas paradas são fundas e representam perigo, e também aquelas águas paradas representam muitas vezes onde possa criar bactérias, algo que possa nos danificar, a nossa saúde, que a gente não pode beber. Se a gente pensar um pouquinho ao longo da história da humanidade e utilizarmos a paz, podemos refletir então que a paz, muitas vezes no mundo, será que representa somente a cessação dos fogos, das armas, a cessação da guerra? Será que realmente, cessando-se as guerras, temos realmente a paz? Será que realmente, quando a economia de um país ou de uma nação estiver estabilizada, teremos realmente a paz? É algo que fica muito interessante a gente refletir, porque muitas vezes a paz aparente do mundo não é bem a paz. Muitas vezes, a calmaria, pode representar uma guerra futura, alguma revolução, alguma revolta futura. Já diriam, os ditados, a calmaria antes da tempestade. Muitas vezes, antes de acontecer uma tempestade grande, o vento fica parado, o calor aumenta, tudo está calmo. Quando vê o tempo muda, vem uma tempestade. Muitas vezes é difícil a gente realmente pensar no sentido da paz. E muitas vezes a gente vai refletir e pensar que a paz não é necessariamente a falta de um objetivo ou o eterno fazer nada. Muitas vezes a paz, a pacificação como um todo, primeiramente, deve começar nos nossos corações. A paz, bem compreendida, é aquela que inicia nos nossos corações. Mas não nos enganemos que a paz é inanição, que a paz é passividade.
Pelo contrário, pacificação e passividade há quilômetros de diferença. A paz, quando bem compreendida, é aquela que luta, mas não de forma violenta. Luta conforme as forças que temos à nossa disposição. Lembrando, nunca de forma violenta. Sempre da melhor forma possível que não vá causar danos. E muitas vezes, para a gente compreender a pacificação, precisamos nos conhecer. É inegável que adentremos em um conhecimento sem se adentrar ao todo. Precisamos antes nos conhecer. Precisamos antes nos entender o que nós realmente entendemos por paz. Muitas vezes, se a gente pegar algumas pessoas que têm alguns vícios, por exemplo, na mentira, a paz para o mentiroso vai ser quando suas mentiras foram bem contadas e bem arquitetadas. Para o vaidoso, a paz para ele vai ser quando os objetos da sua vaidade são alcançados. Para aquelas pessoas que gostam de comer bastante comida, a paz para esses serão quando o estômago estiver saciado e muitas vezes não tendo mais fome, comendo mais ainda. Para aquele que encontra nos álcools a fuga, vai encontrar a paz no álcool também. Aí a gente se equivoca, porque essa é a paz que o mundo muitas vezes nos oferece. O entorpecimento dos sentidos, muitas vezes a falta percepção, né, que temos da nossa essência. Muitas vezes o desejo e a realização daqueles nossos prazeres mais ínfimos e que podem nos danificar. Então é importante que a gente possa saber distinguir a paz do mundo e a paz do Cristo. Mesmo Cristo, se a gente pegar como exemplo, quando ele foi preso, no momento antes do momento da crucificação e levado a julgamento, Pedro, em uma atitude violenta, pegou a sua espada e cortou uma orelha de um dos soldados que veio prender Jesus. Pensando que essa era uma forma de defender Jesus daquele momento que Jesus iria passar. Só que então, Jesus disse, embainha-te tua espada, Pedro, porque pela espada fere, pela espada será ferido. Então, em nenhum momento Jesus, naquele momento, mesmo difícil, mesmo sendo injustiçado, ele agiu com violência. Porque ele reconheceu que aquele ato da crucificação ia nos servir como exemplo. O exemplo de que muitas vezes as virtudes, elas predominam as coisas efêmeras que encontramos no mundo. E a atitude de Pedro foi daquelas pessoas equivocadas que pensam que para se alcançar a paz precisa-se de mais violência. E a gente sabe que não, que a violência só vai gerar mais violência. Esse é outro argumento que muitas vezes as pessoas utilizam para para justificar a guerra. É preciso a violência para se alcançar a paz. Como se a gente tivesse que, para apagar um fogo, atear mais fogo ainda. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que para se alcançar a paz, como Cristo bem compreendeu, a gente não precisa utilizar nenhum artifício violento, nenhum artifício aos extremos. Talvez outro ponto muito importante sobre a pacificação é essa. A pacificação não se encontra em um extremo. Pelo contrário, a pacificação é o caminho do meio. É aquele caminho onde não haverá violência, não haverá passividade, haverá o acordo mútuo.
Se refletirmos ainda sobre as grandes rebeliões, as grandes guerras que afrontaram a humanidade, vamos perceber que quase a grande maioria delas seriam resolvidas com diálogo, seriam resolvidas, né, com as duas pessoas envolvidas ou mais nesse conflito sentassem e conversassem de forma harmoniosa, buscando a pacificação, buscando um acordo mútuo. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece. As guerras só acontecem porque nenhum dos dois lados querem entrar em acordo. Ou, muitas vezes, embriagados pelo orgulho, pelo poder, pela aquisição, e muitas vezes por ideias equivocadas também. A gente encontra, né, no Evangelho de Jesus, recursos infindáveis que nos chamam à pacificação. O exemplo, né, maior de Jesus foi esse, mas citamos outro exemplo também, que foi de Paulo de Tarso. Depois, né, quando era Paulo, não mais Saulo, porque lembrando que quando ele era Saulo, ele praticava muitos atos violentos contra cristãos, perseguia-os, né? E após, né, o encontro com Jesus em Damasco, tornou-se Paulo de Tarso, né, o apóstolo aos gentios, e não mais utilizou esse recurso da violência para levar o amor, pelo contrário, ele levou, então, através do seu exemplo, através da sua palavra, através do seu amor, como se fosse para compensar todo o mar de erros, o mar de violência, o mar de perseguições que ele inquiriu como Saulo. E ele, muitas vezes, foi vítima de violência, de açoites, de prisões, e nunca revidou da mesma forma. O Evangelho de Jesus e todos os personagens que cercam Jesus são ricos de exemplos utilizando a pacificação, ou não, né, como foi o caso de Pedro, mas tenho certeza que após isso e após essa fala de Jesus, ele aprendeu a pacificação. Para a gente compreender melhor, então, sobre a paz do mundo e a paz do Cristo, lembrando que, por enquanto, a gente falou apenas da paz que o mundo nos oferece. Aquela paz que muitas vezes é confundida com a ociosidade, com o fazer nada. Muitas vezes, aquelas pessoas que são um pouco preguiçosas também, para elas, a paz vai ser o fazer nada, a ficar estancado no mesmo lugar. E a gente sabe que não é assim, que a vida é cheia de desafios. E talvez a verdadeira paz, quando bem compreendida, sejam esses desafios, porque representam essa oportunidade de lutar, essa oportunidade de estarmos exercendo aquilo que estudamos, para podermos, enfim, exercermos os conhecimentos que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou, né, com as lições do Cristo. Mas tem uma história muito interessante para a gente contar, que fala sobre a paz, e principalmente sobre aquele sentido de encontrarmos primeiramente a paz em nós, para depois externarmos. Então, havia Pedro, né? Mas não a que a gente contou a história antes. Um outro Pedro, que morava em uma grande capital, fazia muito tempo, 15 anos, ele morava nessa capital. Só que nos últimos tempos, né, na medida que a cidade aumentando mais e mais, começou a aumentar o número de carros que passavam na frente da sua casa. E isso enlouquecia Pedro. Ele tinha quase um ataque de nervos, enfim, por esses barulhos desses carros que passavam dia e noite na frente da sua casa. Ele morava na frente de uma avenida, então era super movimentado essa avenida. E ele tentou de tudo, desde trabalhar para fechar essa avenida, pelo menos, né, de noite, que o pessoal pudesse ter um pouco de conforto e um pouco também de sossego. Talvez, então, lutando para a modificação da legislação, né, para diminuir a poluição sonora, ou até mesmo pelo uso de automóveis, ou ainda, né, talvez uma atitude mais extrema, mudar-se, né, se mudar
daquele apartamento que ficava do lado da avenida. Importante também, né, comentar que o Pedro ele tinha um vizinho. O nome desse vizinho era Bernardo. E ele morava, então, no apartamento bem ao lado, né, de Pedro. De frente para essa mesma avenida movimentada. E um dia, né, ele foi lá e perguntou ao Bernardo o que achava de viver naquele local, né? E a resposta de Bernardo foi muito interessante. Ele disse que adorava viver ali, porque ele achava muito bonito a vista do seu apartamento. Ele disse que pode ver todos os dias o maravilhoso nascer do sol de sua janela. Adorava da sua janela também observar a cidade, perceber o movimento dos habitantes caminhando ou dos carros em movimento e também os passarinhos, sim, ele também é o mesmo, apesar de todo esse movimento e de toda a correria de uma cidade grande, ele conseguia ainda observar, né, os passarinhos que cantavam mesmo em meio a toda aquela civilização. Então, nessa conversa entre os dois, né, entre Pedro e Bernardo, Pedro não aguentou e se sentiu ofendido e questionou então Bernardo. Mas e todo esse barulho? Tu não percebe? Você não se incomoda com todo esse barulho que não tem fim? É noite, dia, sempre esse mesmo barulhão? Aí a gente se surpreende com a história de Bernardo, porque ele responde, olha só, eu fico tão concentrado nos meus afazeres que nem percebo o barulho. Aí caiu todos os butiás do bolso de Pedro, porque ele não podia acreditar naquilo. Ele achou por um instante que o vizinho ele tinha algum problema auditivo e ele testou esse vizinho falando um pouquinho mais baixo para ver se ele realmente tinha algum problema auditivo, mas ele não tinha nenhum problema auditivo. E como explicar isso, então, que eles moravam um do lado do outro, Pedro se incomodava com o barulho inconstante da avenida e Bernardo não? Ouvia todos os dias, será que todo aquele barulho não incomodava Bernardo durante a noite? Aí Pedro ficou um tanto irritado e perguntou, mas enfim, Bernardo, e durante a noite como tu faz para dormir, apesar de todo esse barulho? E aí Bernardo responde, vou ser bem sincero, cara amigo, à noite, ao deitar, eu sinto-me tão feliz com o dia vivido e com as coisas que tenho feito, que também não me incomodo com barulho algum. E nesse momento, então, amigos, Pedro, vendo a sinceridade e a pureza nos olhos e nas palavras de Bernardo, naquele momento, naquele exato momento, Pedro percebeu a razão de se incomodar tanto com aquelas coisas. Ele não era feliz com o que realmente tinha, com o dia que teve e nem com as coisas que fazia. Talvez Pedro compreendesse a paz somente que o mundo nos dá. A paz que representa só o silêncio eterno, o fazer nada. Enquanto que Bernardo encontrava a paz mesmo em meio a todo aquele barulho, em meio a toda aquela muvuca, né, como falam, e conseguia ouvir até o barulho dos pássaros. Talvez, amigos, o que falta para a gente compreender a paz do Cristo é justamente isso. Olhar à nossa volta. Percebemos que a verdadeira paz e pacificação brotam de dentro dos nossos corações. Do dia a dia, das nossas lutas, da oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que aí sim, vamos conseguir multiplicar essa paz que representa um girassol tão lindo e possamos distribuir para os outros irmãos. A verdadeira paz. Não aquela paz que o mundo nos oferece, recheada de ociosidade e prazeres
que muitas vezes vão nos levar para o mau caminho, para o caminho, né, da porta larga. Enquanto que a paz de Cristo é aquela da porta estreita, que mesmo em meio às dificuldades, sabe reconhecer o momento e as oportunidades para a nossa evolução. E não é à toa que Cristo, mesmo sofrendo todo aquele embate violento, nos momentos finais na cruz disse: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E quando compreendemos a paz do Cristo, tudo à nossa volta se transforma em paz, porque ressignificamos o nosso olhar. Sentimos a paz e somos a paz, porque assim não é mais nós que viveremos, mas Cristo que habitará os nossos corações. Então, irmãos, essas eram então as reflexões da noite de hoje. Possamos então compreender e ser como Bernardo, reconhecer à nossa volta a paz, reconhecer no nosso coração a paz, que mesmo que todas as coisas estejam em um turbilhão, encontraremos a paz. E para finalizarmos, vamos realizar a leitura do texto na íntegra, que nos inspirou então a essa doutrinária. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, em o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno. Mas somente o Senhor pode otorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor.
paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário, no coração. E para finalizarmos, vou convidar a todos, então, para fazermos uma prece. Fechamos os nossos olhos físicos e continuamos com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos acompanha. Vamos agradecer por todos os momentos que enfrentamos de dificuldades, pelos momentos difíceis. Por mais que a gente ainda não saiba reconhecer, é nesses momentos que encontramos os verdadeiros aprendizados para o nosso espírito imortal. Que possamos sempre reconhecer as lições divinas, muitas vezes nas entrelinhas das lutas diárias, das lutas cotidianas, vencendo sempre o medo e as dificuldades que nos assolam. Obrigado a todos, que assim seja, que possamos ter um ótimo final de semana, lembrando sempre sobre a paz do Cristo e a paz que o mundo nos oferece. Um grande abraço a todos, até mais.